Olá, eu sou Fabiano Silva, sou biólogo, pesquisador do CBEI. Vou trazer para vocês uma contribuição aqui no seminário, falando um pouquinho da literatura, né? O que a literatura tem aí trazido sobre os efeitos da invasão do mexilhão dourado, os impactos na qualidade das águas reservatórias, além de algumas novas estratégias, né, técnicas de monitoramento desses organismos. Então, desde a chegada do mexilhão aqui na Argentina, né, na América do Sul, esse aqui é o número de publicações, a gente verifica aí um aumento, né, exponencial, principalmente após a invasão do mexilhão no Brasil, de artigos e muito avanço científico, né, muito conhecimento sobre esse organismo e os seus efeitos nos ambientes em que ele invade. O próprio CBEI, né, estudou bastante esse organismo, a biologia desse organismo. Aqui a gente tem quais são as características biológicas, né, que favorecem a disseminação e as grandes densidades populacionais que ele atinge. Então, dentre elas, a forte estrutura da concha, a forma de fixação do pé, né, e a própria proteína produzida, chamada bisso, né, que é essa cola subaquática que ele produz. Então, várias características que favorecem, biológicas, né, que favorecem a forte dispersão desse organismo. E existem vários impactos que são visuais, né, que a gente já comprovou também em vários trabalhos. Então, eles atingem elevadas densidades populacionais, tem uma alta taxa de filtração, que é uma característica bastante relevante, adere fortemente aos substratos, provocam esse biofouling, né, que esse entupimento, esse adensamento de organismos, a pressão sobre espécies nativas e mesmo sobre demais recursos nos ambientes que ele invade. Além disso, a gente tem verificado rápida maturação sexual, é um organismo que tem crescimento rápido e um ciclo de vida relativamente breve. E muita literatura foi produzida também em relação à tolerância desses organismos, né? Então, eles toleram altas temperaturas extremas, né? Tolera baixa concentração de oxigênio na água, baixa concentração de cálcio e baixo pH. Além disso, é um organismo que consegue tolerar até mesmo águas contaminadas. Então, todas características ecológicas, biológicas, que favorecem a dispersão de um organismo, né? Que consegue aí viver em ambientes tão distintos. Adicionalmente, a literatura aponta que o mexilhão reproduz o ano inteiro aqui na América do Sul. Diferente da Ásia, né, em que a gente tem concentrações da temporada, né, da época de reprodução, aqui nós temos picos de reprodução durante os períodos mais quentes, mas o mexilhão na América do Sul ele tem se comportado capaz, né, com capacidade de reprodução ao longo de todo o ano, mais uma característica ecológica, né, que favorece a dispersão e colonização do organismo. Então, o que a gente já sabe sobre os impactos nos ambientes industriais? O que está em risco, né? Basicamente, todos os equipamentos e estruturas que estão diretamente conectados a essas águas contaminadas. Por exemplo, as grades de contenção. Então, essa primeira grade que contém ali as águas, né, que estão chegando dentro das hidrelétricas, elas são completamente tomadas e precisam passar por manutenções periódicas, né? Algumas, inclusive, com sistemas bastante difíceis de operar para fazer essa manutenção, mas o certo é que isso precisa ocorrer periodicamente. Dentro das tomadas d'água também há uma grande infestação do mexilhão. Os trocadores de calor precisam passar por manutenção periódica. A própria tubulação de resfriamento, que talvez seja a parte mais sensível dentro das hidrelétricas, né, que é aquela água que resfria as turbinas, pode provocar inclusive o desligamento automático. Então aqui eles podem ser completamente tomados pelo mexilhão, onde há diminuição de vazão, entupimento de tubulações, aumento de corrosão e a própria diminuição de geração. Além disso, o sistema de combate a incêndio, né, utilizando água bruta, também pode ser comprometido pelo mexilhão. Isso já foi bastante apontado, existem soluções para fazer a gestão disso dentro dos sistemas industriais. E o próprio descarte desses organismos que são, então, retirados desses ambientes.
Outro fator é o próprio impacto nos ecossistemas, ou seja, as usinas hidrelétricas estão em um ambiente aberto, que são os rios, né, que formam esses grandes barramentos, esses reservatórios, e o mexilhão também promove alterações importantes nela. A literatura, inclusive, derrubou alguns mitos, né? Muita gente pensava que não havia predadores para o mexilhão. Hoje, nós já sabemos que existem mais de 50 espécies de peixe aí apontadas como consumidoras vorazes desses organismos, né? No entanto, com uma pressão de predação não suficiente para controlar as altas densidades populacionais que nós verificamos no mexilhão. Mas o fato é que realmente existem predadores, né? E muitos deles aqui na América do Sul. Outro mito também derrubado pela ciência é o impacto sempre negativo, né? Então, por exemplo, o mexilhão tem causado impacto positivo nas comunidades zoobentônicas. Vários trabalhos apontam aumento da abundância de biomassa, da própria diversidade desses organismos, né? Já que, em especial em reservatórios, o sedimento é muito homogêneo, né? Muita lama, e os mexilhões, os grunhados de mexilhão promovem, então, substrato rígido e até mesmo abrigo para muitos organismos que estão convivendo bem com a chegada do mexilhão. Por outro lado, né, a forte pressão de filtração, né, do mexilhão sobre o plâncton, né, tanto o fitoplâncton quanto o zooplâncton, faz uma alteração importante na qualidade das águas. Então, a filtração constante desses organismos e a redução do material particulado faz com que a luz penetre mais fortemente, né, provocando esse aumento da radiação subaquática, o aumento da penetração da luz, né, da claridade da água. Então, isso, apontado por vários autores já, promovem alterações importantes na água. Isso também já foi visto para o mexilhão zebra, muitos trabalhos apontavam isso no mexilhão zebra, com aumento de até 49% da claridade da água no meio do reservatório, né, na zona pelágica, e 78% nas regiões litorâneas. Para o mexilhão dourado, nós já verificamos 59% nessa área mais centralizada do reservatório, ou seja, ainda mais elevada do que o mexilhão zebra, o que indiretamente causa importantes alterações na qualidade das águas. Então, a gente verifica já aumento de nutrientes, então todos os ambientes invadidos pelo mexilhão e testados, seja no ambiente aberto, no laboratório, no mesocosmo, a gente sempre vê aumento da quantidade de nutrientes, né? Então, um trabalho, por exemplo, na Argentina, de longo prazo, mostrou aí aumento de 400% de amônio, 300% de nitrogênio, de fosfato, né? O que é uma importante alteração nesses ambientes, esse aumento do nutriente disponível na água. Então, o que a gente viu, por exemplo, lá em Volta Grande, que nós acompanhamos, pelo CBI, foi aumento, todas essas características, aumento de zona fóstica, de pH, de condutividade dos nutrientes. Além disso, o mexilhão se mostra capaz de alterar a estrutura das composições da biocenose, né? Então, aqui, por exemplo, esse cluster mostra como que o mexilhão serviu de distúrbio para separar totalmente a comunidade planctônica, né? Antes, com e sem mexilhão, a gente vê uma separação completa de uma mesma comunidade inicial. Então, o que a gente tem visto é que ele faz uma forte seleção por filtração, né? E alguns organismos se favorecem disso, né? Pelo aumento de nutrientes e pela pressão de algumas espécies, enquanto outras são menos pressionadas. Dentre elas, as cianobactérias tóxicas, que é um dos maiores problemas da degradação de qualidade de água em todo o mundo. Então, o aumento de cianotoxinas tem sido observado em vários ambientes invadidos pelo mexilhão por causa desse aumento de nutriente e a pressão seletiva sobre outros organismos. Isso também é observado para o mexilhão zebra. Isso aqui é uma imagem dos grandes lagos no Canadá, né? Vários autores apontando isso. E com essa alteração na estrutura, especialmente por aumento de florações de cianobactérias, a gente tem testado, além de técnicas em campo, né? Nós temos testado também outras formas de monitoramento dessas condições dos ambientes invadidos pelo mexilhão. Com isso, no CBI, nós testamos técnicas de sensoriamento remoto para avaliarmos como o reservatório estava antes e após a invasão do mexilhão. E nós temos observado aumento de produtividade primária, né,
em vários reservatórios. Nós já testamos 5 reservatórios, isso varia em função do período seco ou chuvoso, mas percebe-se então que a gente consegue fazer monitoramento desses ambientes, ainda até, inclusive, utilizando técnicas de sensoriamento remoto. Então, de maneira geral, o que se tem ao longo desses 20 anos, né, de invasão e de muita literatura produzida, é que o mexilhão promove importantes alterações, em especial na biocenose, ou seja, nas composições das comunidades aquáticas, nas características físicas e químicas dos ambientes. Eles promovem e muitas dessas alterações possuem padrões que já estão bem estabelecidos, e as novas técnicas de monitoramento elas estão sendo importantes, né, para ser aprimoradas e testadas para que a gente reduza os custos ambientais que permanecem, assim como os custos econômicos de conviver com essa espécie. Então, de maneira geral, a chegada do mexilhão, ela promove alterações significativas nessa estrutura trófica dos ambientes, aumento nas concentrações de nutrientes, filtração seletiva, e essas variações, elas têm variações importantes, né, ao longo do tempo, né? Então, o início e ao longo da invasão existem variações importantes aí que já estão bem apontadas pela literatura. De maneira geral, essa é uma breve apresentação, espero ter contribuído nas discussões aí do seminário. Bom trabalho a todos e obrigado.